Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo para vocês as últimas informações direto de Brasília. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também verifique o sininho se está configurado para receber todas as notificações, tá bom, gente? Não deixe de se inscrever e também não deixe de deixar o like, é isso aí, porque isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma do YouTube. E também não esqueça de comentar aí, deixar os seus comentários, deixar sua opinião e também a cidade que você tá falando, a cidade que você está assistindo o nosso vídeo de hoje, tá? Eu vou estar vendo de todo mundo aí embaixo. E também não podemos esquecer de compartilhar, gente, é isso aí, mande para sua filha, para sua tia, para sua avó, mande para todo mundo. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, compartilha aí que isso ajuda ao YouTube recomendar ainda mais o nosso vídeo aqui do canal, tá? Bom, gente, agora vamos para a notícia, porque notícia aqui não para, gente. Olha só, um dono de um supermercado colocou o seguinte cartaz: petista não é bem-vindo. Pois é, o juiz foi lá e proibiu ele de colocar esse cartaz. O supermercado é dele, mas mesmo assim ele não pode colocar o cartaz dizendo petista não é bem-vindo. Aí sabe o que ele fez, gente? Olha só, ele colocou esse aqui do lado, olha só: ladrão aqui não é bem-vindo. E quem apoia ladrão também não. Daí, ele deu o jeitinho brasileiro de contornar a ordem do juiz, gente. E como diz aqui a matéria, após cumprir a decisão, o dono do frigorífico instalou outra placa: ladrão não é bem-vindo e quem apoia ladrão também não. A reação ganhou repercussão nas redes sociais. Comenta aí embaixo se você gostou da atitude do dono desse frigorífico, gente. Tá aí, esse cara realmente merece um Oscar, né? Bom, vamos a mais notícias, vamos falar de gastança, gente. Olha só, o Lula torrou mais de 8 milhões de reais somente esse mês, com propagandas no Google, com propagandas no Facebook e Instagram, para promover o seu próprio governo, gente. Isso aí foi uma denúncia feita pela imprensa brasileira, mas vocês vão ver a reportagem aqui na Globo News, gente. O Lula torrou mais de 8 milhões de reais em apenas um mês com propaganda pró-governo. Isso aí, em qualquer democracia, seria crime de propaganda antecipada. Mas estamos no Brasil, né? Olha só a denúncia. A nossa equipe apurou que o governo Lula gastou quase 4 vezes mais com anúncios nas redes sociais nos últimos 30 dias. Guilherme Bausa, queria que você desfiasse aí esse levantamento. O governo gastou muito dinheiro, colocou a mão no bolso e gastou bastante, focando o impulsionamento de conteúdo relacionado a essa proposta que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E olha só, Natuza, nos últimos 30 dias, então a gente está falando praticamente do mês de setembro, o governo gastou 8 milhões e 500 mil reais com anúncios no Instagram e no Facebook, segundo os dados da Meta, que é a empresa que gere essas duas plataformas. Isso dá uma média diária de 283 mil reais por dia com o conteúdo impulsionado com esses anúncios. Nos 60 dias anteriores, portanto, mais ou menos ali julho e agosto, o governo gastou uma média de 77 mil por dia, ou seja, praticamente quadruplicou entre um período e outro. Isso a gente está falando de Instagram e Facebook, e claro que tem outras redes sociais. E dos conteúdos que estão ativos, dos anúncios que estão ativos, mais de 90% diz respeito a essa proposta do imposto. É isso, gente, gastança que não acaba mais. E agora eles ligaram o modo turbinado, é isso aí. É dinheiro jogado no ralo o tempo todo. Tudo isso para se autopromover para 2026, sendo que nem chegou o período de eleição ainda. Me diz aí, se fosse o governo Bolsonaro que fizesse isso, o Alexandre de Moraes já tinha mandado dar 24 horas para esclarecer tudo. Já tinha levado o Bolsonaro preso, com certeza. Mas não, é o governo do amor, eles podem gastar o dinheiro de forma ilegalmente, que exatamente todos, fecham os olhos. Tá aí, gente, esse tipo de notícias vocês precisam saber. Compartilha aí para o seu familiar petista o quanto canalha
é o Lula. Bom, vamos para mais um aqui, gente. Porque falar em petista, porque o tal do petista é aquela coisa. Quanto mais lascado ele tiver, melhor. E se for o Lula, melhor ainda. Olha só esse vídeo. Tá gostando da administração do presidente Lula? Rapaz, mais ou menos. O senhor votou nele? Vou mentir não, votei. Eu sempre voto nele. Tanto nele, nos outros partidos também, que pertencem a ele. Tem como você me citar uma coisa boa que esse governo tá fazendo? Rapaz, assim, de bom mesmo assim não tô vendo quase nada. Porque, ó, já vim desde 5 anos atrás de trabalho por aí todo e nada. Mas não é bom, o governo dele de Lula é bom. É bom, né? É bom. Mesmo se o senhor conseguiu os seus objetivos, mas continua sendo bom. Justamente. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Se a eleição fosse hoje, o senhor votaria nele novamente? Votaria. Mesmo as coisas assim tá bom. Mesmo as coisas assim tá bom. Pode ser que melhore, né? Ninguém sabe, né? O senhor tem essa esperança. É. O que motivou o senhor a votar nele na eleição de 2022? Rapaz, assim, o que me incentivou a votar nele, porque quando foi antes da eleição, o partido dele, os vereadores, foram na minha casa e tal. Aí fui fazer um trabalho, me arrumou um trabalho, pronto, consegui o trabalho, aí não deu mais certo. Aí depois que o senhor votou, acabou a eleição, tomaram o trabalho de volta. É exatamente isso, gente. Alienação total da esquerda. É incrível como os petistas são alienados, gente. É incrível. Quanto pior tiver, melhor para eles. Pois é. E quanto pior tiver, mais convicção de votar no veinho, ou melhor, no paizinho, eles vão ter para a próxima eleição. Tá aí. É quase que um adestramento, né? A gente fala em adestramento de cachorro, mas agora tem do ser humano. Olha aí. Bom, vamos para mais uma notícia aqui, porque não para. Olha só, gente. O vice-presidente do partido Chega de Portugal fica revoltado com Gilmar Mendes após ele dizer que o país é desorganizado e caótico. O próprio Gilmar Mendes, que tem uma universidade lá em Portugal, tá? Olha só a resposta do congressista aqui. Decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Mas acha mesmo que é desse sistema como o vosso que vem alguma lição de moral para Portugal? Não vem, não. Portugal tem, de facto, alguns problemas nos serviços de imigração, sim. Sabe porquê? Porque sucessivos governos de esquerda e socialistas como o vosso abriram as portas à entrada descontrolada de estrangeiros sem garantirem os meios de organização necessários. Mas daí a vir um juiz brasileiro fazer discursos inflamados contra o nosso país, isso é uma grande diferença e é uma ofensa gratuita. O Chega já disse várias vezes, o caos nasce da política criminosa de fronteiras abertas e não dos funcionários portugueses que são deixados sem recursos e sem condições. Nós não aceitaremos que um estrangeiro como o senhor venha denegrir a nossa soberania nacional com esses discursos arrogantes. Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem, de lei e de respeito pelo povo português. Aí, pelo visto, o Gilmar Mendes não é bem-vindo em lugar nenhum, né, gente? Nem em Portugal, que ele tem universidade lá. Mas o que pegou mesmo, gente, sabe o que pegou mesmo? Foi a discussão do Mendonça, Moraes e Gilmar Mendes. Pois é, o Mendonça colocou torando em cima do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que teve que dizer, você vai deixar eu falar ou não? Pois é, gente, rolou isso tudo e é isso que eu vou soltar pra vocês agora. Mendonça partindo pra cima. Olha só. Atualmente, se a OAB fosse contrária a um determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida, AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que
Como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra. Ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao 5º Constitucional, inclusive, aqui, nós devemos pensar também se é obrigatório estar inscrito na OAB, porque o 5º é dos advogados. A lista é feita pela OAB, mas o 5º é dos advogados. Por que não advogados públicos também? Então nós não podemos inverter uma possível quebra de hierarquia e disciplina de instituições do Estado obrigando. Ao contrário do afirmado pelo ministro André, já houve tentativa de abertura de inquérito e o alvo desse inquérito na OAB era aquele que vos fala, portanto, Gilmar Mendes. Mas qual foi a oposição da OAB nesse caso, ministro Gilmar? Ela levou adiante? Eu não sei porquê, certamente porque estavam perdendo causas naquele momento. Mas a OAB levou adiante o processo ou simplesmente arquivou por improcedência? Ficou com uma ameaça, o que o ministro Alexandre está expondo de que isso não pode ocorrer em relação a agentes públicos. Não, mas nós somos ameaçados. Na AGU isso acontece, está lidando com... A questão é se a OAB levou isso adiante. Isso me preocuparia. Isso partia do presidente da Ordem dos Advogados da época, o Reginaldo de Castro. Acho que caberia uma contra-representação no caso, então, por abuso. A contra-representação aqui, eu estou só mostrando que esses... Tá aí, gente, parabéns ao ministro Mendonça, deixou aí o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes gaguejando sem argumentos nenhum. Parabéns novamente ao ministro Mendonça, comenta aí se você gostou da atitude partindo pra cima do ministro Mendonça, gente. Agora, bora falar em impunidade, gente. Impunidade é com quem? É com o Alexandre de Moraes, né? Isso aí, olha só a nova dele, gente. Ele simplesmente proibiu os advogados de Bolsonaro falar com Bolsonaro, gente. Os caras que é para defender Bolsonaro, os próprios advogados, não podem falar com Bolsonaro. Acredita? Eu tenho certeza que você acredita, né? É o Alexandre de Moraes, olha só. O pedido que foi feito hoje, nessa quinta-feira, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a defesa pediu? Que o ministro Alexandre de Moraes libere Bolsonaro de receber ligações com seus advogados. Por quê? Boa parte deles mora em São Paulo ou está em São Paulo o tempo inteiro, mora lá, mas não vem aqui todo dia ou no momento que o Bolsonaro precisa. Então eles pedem isso ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí pedem uma outra coisa também, que é a revogação, ou seja, derrubar as cautelares contra o ex-presidente, que é um pedido que foi feito no mês passado, após a denúncia envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, naquele caso de coação à justiça. Vamos mostrar aqui a informação que a gente tem aqui do Márcio Falcão. Bom, o que o Moraes vai ter que decidir? Se vai poder haver esse contato entre os advogados do Bolsonaro e ele também, por telefone, né? Porque até agora, como o Bolsonaro está em prisão domiciliar, ele não pode receber, né, esse telefonema. O que está sendo alegado basicamente é o seguinte: vamos exercer o direito de defesa sem ter nenhum tipo de dificuldade. Como ele está em domiciliar, ficaria mais fácil esse contato autorizado também por telefone. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho mais sobre a questão das medidas cautelares. Desde o dia 4 de agosto, ou seja, praticamente 2 meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele usa tornozeleira, não pode sair de casa em nenhum momento, tem proibição de contato com os outros investigados e usar redes sociais. E aí, mesmo com essas medidas todas, aí Bolsonaro e a defesa dele querem, então, que isso seja revisto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando um ponto importante só para terminar. Em relação a Jair Bolsonaro, tem muita informação porque são algumas investigações. Bolsonaro está em prisão domiciliar relacionada ao caso que não é ainda da condenação do Supremo Tribunal Federal. Essa condenação, ela ainda precisa ser colocada em prática. Então é por isso que a defesa pede em um outro caso, que é o que envolve o filho dele, Eduardo Bolsonaro, coação à justiça, para rever
essas medidas, já que o inquérito terminou, tem denúncia da Justiça e a defesa acha que nesse ponto essas medidas não precisariam mais. Vamos acompanhar o que sai de decisão do ministro Alexandre de Moraes. É isso, gente. Os próprios advogados do Bolsonaro não podem falar com o Bolsonaro, sendo que Bolsonaro já era para estar preso porque nem denunciado foi no final da causa. E isso foi pedido a ele, pedido ao Alexandre de Moraes pelos advogados para a soltura do presidente. Mas ele finge que não existe, ele nem lê, ele nem sequer responde. Aí você me pergunta, qual democracia é essa que só eles estão certos e ele simplesmente não responde às próprias leis, à própria Constituição? E eu não tô falando de uma Coreia do Norte não, tá? Não tô falando de ditadura não, eu tô falando do Brasil. Se bem que o Brasil do Alexandre de Moraes já virou uma ditadura há muito tempo, né, gente? Bom, gente, é isso. Em breve eu trago mais notícias pra vocês. Se você chegou até aqui, ó, no final do vídeo, não esquece de deixar o like. Deixe seus comentários, da onde você tá falando. Deixe também sua opinião, inclusive desse caso aí do advogado do Bolsonaro não poder falar com o próprio Bolsonaro, gente. Em que país o réu não pode nem se defender, nem ter advogado? Pois é, aqui no Brasil, lógico, a ditadura do Xandão Cristão. Bom, é isso, fiquem todos com Deus, em breve eu trago mais notícias pra vocês, porque o Brasil é aquela coisa, parece que quanto pior, melhor.